Sua mente está moldando tudo, não parte das coisas. Tudo. E a maior parte disso acontece enquanto você nem nota. Não importa o que você diga em voz alta, o que escreva em suas metas, o que compartilhe com amigos. Se existe uma crença silenciosa dentro de você dizendo que não é possível, essa crença é quem está governando os bastidores da sua existência. Neville Goddard não falava de milagres prontos. Ele falava da estrutura invisível que mantém a sua vida do jeito que está. E essa estrutura se chama crença. Não aquela que você escolhe repetir, mas aquela que você carrega sem saber. Aquela que você aprendeu sem querer, quando era criança e ouviu alguém dizer que você não podia. Aquela que você absorveu da dor, dos fracassos, das decepções. Aquela que você nunca parou para confrontar porque achava que era apenas a vida sendo vida. Mas não era. Era você sendo programado. A mente subconsciente não questiona, não debate, não argumenta. Ela apenas aceita. O que for sentido com intensidade, o que for repetido com convicção, o que for registrado no momento de maior fragilidade emocional, ela grava como realidade. E a partir disso, ela cria. Isso quer dizer que, se você acredita que as coisas sempre dão errado para você, que nunca é escolhido, que dinheiro é difícil, que relacionamentos machucam, que sucesso traz solidão, a sua vida vai se organizar em torno disso, mesmo que você diga o contrário, mesmo que você reze pedindo o oposto, mesmo que você deseje profundamente uma transformação. O que vale não é o desejo, é a convicção silenciosa que se esconde atrás dele. A sua mente subconsciente não escuta o que você quer, ela reproduz o que você sente ser verdade. E aqui está o ponto mais cruel. Grande parte do que você sente como verdade não foi você quem escolheu, foi herdado, empurrado, absorvido em silêncio. Você carrega crenças que nem são suas, mas que você passou a proteger como se fossem. E por isso repete padrões. Por isso, às vezes, parece que nada muda. Porque por trás das ações conscientes há uma identidade invisível operando. A crença que você carrega não é apenas uma ideia, é um comando. E a realidade responde a esse comando com precisão. Um comando como "eu não mereço ser amado" vai gerar comportamentos, emoções, decisões e resultados que confirmem exatamente isso. Não por punição, mas por coerência. A mente busca coerência com a imagem que mantém de si mesma. E se essa imagem estiver distorcida, limitada ou ferida, toda a experiência será moldada a partir dessa distorção. Você pode até tentar mudar os comportamentos externos. Pode começar uma nova rotina, estudar um novo assunto, fazer novos contatos, mas se a crença interna permanece a mesma, tudo volta ao mesmo lugar, porque você está agindo contra a sua própria identidade. Neville dizia que você deve assumir o sentimento do desejo, realizado. Isso não significa apenas imaginar o que você quer, significa tornar-se internamente a pessoa que já vive aquilo, mesmo antes que qualquer evidência externa confirme. É um processo de inversão. Primeiro você sente, depois vê. Mas se você sente escassez, abandono, fracasso, insegurança, é isso que verá, porque é isso que já é. O sentimento sempre antecede a forma. E é aqui que a ilusão do pensamento positivo fracassa. Repetir frases sem transformação interna não reprograma nada, porque o que convence o subconsciente não é a linguagem racional, é a linguagem emocional. Não é o que você diz, é o que você sente enquanto diz. Você pode repetir 100 vezes que acredita em abundância, mas se no fundo sente medo de faltar, sua mente grava o medo. Você pode afirmar que está pronto para amar, mas se sente indigno, a mente grava essa indignidade. É por isso que mudança verdadeira não começa com esforço, começa com lucidez. Começa com a coragem de olhar para dentro e identificar o que você tem aceitado como verdade até aqui. Isso exige brutal honestidade. Olhe para a sua vida. Olhe sem se defender. O que nela está gritando que existe uma crença equivocada atuando por trás?
Que áreas parecem presas? Que situações se repetem? Onde você sente que, por mais que tente, algum invisível bloqueia seu avanço? Essas perguntas são a chave, porque mostram onde a programação está distorcida. A repetição não é acaso, é espelho. Se você vive os mesmos ciclos, se atrai as mesmas pessoas, se sente o mesmo vazio, se volta ao mesmo ponto depois de cada tentativa, há uma crença limitante operando. E essa crença precisa ser desenterrada. Mas como identificar essa raiz invisível? Comece observando os seus pensamentos mais automáticos, aqueles que surgem sem esforço, quando algo dá errado, quando você falha, quando alguém te critica. O que você diz para si mesmo nesses momentos? Qual a história que você conta para justificar o que acontece? Se houver frases como "isso sempre acontece comigo", "eu sou assim mesmo", "as pessoas sempre me deixam", "nada dá certo para mim", então você encontrou o rastro. Esse rastro leva à crença original. E a partir do momento que você a vê, ela começa a perder força. Porque toda crença limitante se sustenta na sombra. Ela precisa do anonimato para continuar governando. Quando você a nomeia, ela começa a enfraquecer. Quando você a questiona, ela treme. Quando você diz, isso não é uma verdade absoluta, é apenas uma ideia que eu aceitei, você inicia a desprogramação. E é aqui que a transformação começa. Mas ela não termina aqui. Identificar é o primeiro passo. O próximo é reescrever. Isso exige mais do que palavras. Exige presença emocional. Exige que você mergulhe no estado interno que representa a nova crença que deseja instalar. Neville Goddard chamava de viver no fim. Não no fim como morte, mas no fim como realização. Ele ensinava que você deve se imaginar já vivendo o resultado desejado, já sendo a versão de si mesmo que vive com plenitude, segurança, liberdade. Mas essa imagem não pode ser fria. Ela precisa ser emocionalmente vívida. Você precisa sentir como se aquilo já fosse a sua nova identidade. Não importa se o mundo externo ainda mostra o contrário. O que importa é que para sua mente subconsciente, aquilo já é verdade. Porque a mente não diferencia a imaginação sentida de realidade física. Se você sente, ela grava. E se grava, ela cria. Não existe criação sem identidade. E não existe identidade sem crença. Portanto, se você quer transformar sua realidade, precisa transformar sua imagem interna. Não superficialmente, profundamente, de dentro para fora. Isso significa abandonar papéis antigos. Significa deixar de se ver como vítima. Significa soltar narrativas que trazem conforto, mas também estagnação. Significa morrer para uma versão sua que você protegeu por tempo demais. E sim, isso dói. Dói porque a mente prefere o conhecido, mesmo que seja destrutivo. Dói porque o velho traz a ilusão de segurança, mas só há liberdade quando você escolhe o novo, e o novo só nasce quando o velho morre. Você não precisa esperar um trauma para mudar. Não precisa chegar ao limite. Pode começar agora, no silêncio da sua consciência. Pode decidir que o que aprendeu não é mais o suficiente para onde querer. Pode escolher reescrever o roteiro. E isso não se faz em um dia. Se faz com presença contínua, com repetição emocional, com intenção verdadeira e, acima de tudo, com coragem de ser quem você ainda não conhece, mas sente que pode se tornar. A realidade não se curva aos seus desejos. Ela responde à sua vibração mais constante. E a vibração mais constante é aquela que nasce da crença mais profunda. Então, pergunte a si mesmo: o que eu tenho aceitado como verdade? O que eu tenho afirmado silenciosamente através da forma como ajo, como sinto, como escolho? Porque isso é o que está criando tudo. No segundo bloco, vamos mergulhar na prática. Vamos compreender como alinhar ação com identidade, como usar visualização e afirmações com consciência e como iniciar com exercícios simples a reprogramação que pode romper os ciclos que te mantêm preso. O processo não é místico, é intencional e está ao seu alcance agora. Você já se perguntou quantas decisões da sua vida foram tomadas por você ou pela programação que você nunca confrontou? Quantos sonhos você abandonou porque, no fundo, já esperava que desse errado?
Quantos amores você afastou porque uma parte sua ainda acredita que não é digno de ser amado plenamente? Quantas vezes você travou no meio do caminho, mesmo com tudo a seu favor, porque uma voz interna dizia que seria perigoso vencer demais? Não importa o quanto você racionalize sua vida, enquanto suas crenças mais profundas não forem revistas, a realidade vai continuar sendo o eco exato daquilo que você sente como verdade. Você não está vivendo o que merece, está vivendo o que acredita ser possível. E às vezes, o que você acredita ser possível é uma fração pálida daquilo que seria realmente possível se você reprogramasse sua mente a partir da raiz. A questão é: você tem coragem de destruir as mentiras que você mesmo ajudou a alimentar? Porque a verdade é esta: para mudar sua realidade, você terá que trair a sua antiga versão. Terá que desaprender o que parecia certo. Terá que abandonar o conforto da identidade que aprendeu a proteger. E isso dói. Dói porque a mente quer manter o que é familiar. Ela prefere a dor conhecida do que a transformação incerta. Ela te oferece justificativas elegantes para manter as mesmas decisões frágeis. E você chama isso de ser realista. Mas ser realista é, muitas vezes, apenas outra forma de ser covarde com elegância. Porque a realidade, como Neville dizia, não é algo que você observa, é algo que você projeta. E se tudo o que você observa volta com medo, escassez, rejeição e fracasso, então é isso que você está projetando de forma invisível. Você não está assistindo a sua vida, está criando-a a cada momento através das lentes sujas da sua própria crença. E então você reza, pede por mudança, suplica por um sinal. Mas Deus, o universo, a força criadora, chame como quiser, não responde às súplicas vazias. Ele responde à frequência da sua convicção. Você pode chorar todas as noites. Se no dia seguinte acorda com o mesmo padrão de pensamento, as mesmas decisões inconscientes, os mesmos sentimentos repetidos, você não será salvo por esperança. Será transformado por consciência. A consciência é o início de tudo, mas sozinha não basta. Você precisa agir como quem já é. Você precisa tomar decisões como quem já se libertou. Você precisa sair do ciclo da observação e entrar no ciclo da incorporação. E isso exige um tipo de disciplina que não é rígida, mas viva. A disciplina de manter o novo sentimento, mesmo quando o velho mundo tenta te convencer de que nada mudou. Porque a realidade física é lenta, ela demora a refletir a nova crença, mas ela reflete, sempre reflete. E nesse intervalo, a maioria desiste. Volta ao padrão antigo porque o novo ainda não apareceu. Mas o novo não aparece para te convencer. Ele aparece quando você se recusa a voltar atrás, mesmo sem garantias. Esse é o verdadeiro salto de fé. Neville ensinava que você deve assumir o estado desejado até que ele se torne mais real dentro de você do que qualquer evidência externa. Isso significa habitar mentalmente o fim, o resultado já alcançado, o desejo já realizado. O que você faria se já estivesse vivendo a vida que tanto quer? Como se vestiria? Como falaria? Como se movimentaria? Como responderia aos problemas? Como se olharia no espelho? Como sentiria sua presença numa sala? Você já percebeu como alguém que se sente seguro entra num ambiente? Ele não precisa dizer nada. Sua linguagem muda, seu tom muda, sua energia ocupa espaço. Agora me diga, como você tem entrado nas situações da sua vida? Como alguém que espera ser rejeitado? Como alguém que implora por aceitação? Como alguém que teme ser exposto? Tudo isso comunica. E tudo isso reforça exatamente aquilo que você diz querer eliminar. A pergunta é: você está vivendo como quem já recebeu ou como quem ainda duvida? Porque enquanto você estiver posicionado internamente na ausência, tudo ao seu redor será um lembrete disso. Enquanto você estiver emocionalmente preso à falta, somente vai ignorar oportunidades, sabotar conexões, rejeitar caminhos. Porque a mente, repito, quer coerência. Se você se vê como indigno, ela não vai permitir que você receba algo que entre em conflito com essa autoimagem. Mesmo que o mundo te ofereça, você rejeita, você recua,
Você destrói. E nem percebe. Acha que foi o destino, mas foi só você, atuando em nome da sua crença mais silenciosa. Você consegue perceber a gravidade disso? Consegue sentir o quanto sua vida tem sido dirigida por decisões que não vieram de você, mas da programação que você carrega? E se você não mudar isso, o que vai acontecer daqui a 5 anos? Vai continuar revivendo os mesmos ciclos, as mesmas ausências, os mesmos vazios. Vai continuar pedindo por milagres enquanto planta sementes de escassez todos os dias nos seus pensamentos, nas suas palavras, nas suas reações? Você está disposto a mudar de verdade? Então pare agora, feche os olhos, respire fundo e imagine uma cena em que você já vive a realidade que deseja. Não como um desejo distante, mas como uma lembrança viva, como se já tivesse acontecido. Sinta o ambiente, sinta a sua postura, sinta a tranquilidade de ser alguém que já não luta, porque já conquistou. Permita que essa sensação se instale. Segure-a. Respire com ela. Essa é a linguagem da criação. Essa é assim a que acessa o novo padrão. E quanto mais você repetir esse estado, não a frase, mas o sentimento, mais o seu subconsciente grava uma nova referência. E ele começa, então, a buscar formas de materializá-la. Mas isso não é tudo. Há um aspecto que muitos ignoram. Você precisa alinhar suas ações com um novo estado. Não adianta imaginar prosperidade e continuar gastando como alguém que se sente pobre. Não adianta visualizar amor e continuar se escondendo por medo de rejeição. Não adianta afirmar saúde e continuar tratando o corpo como um inimigo. A ação coerente é o selo que fixa a nova crença na sua estrutura subconsciente. E essa ação não precisa ser grandiosa. Pode ser silenciosa. Pode ser um simples não, que você nunca teve coragem de dar. Pode ser uma escolha diferente no momento em que tudo em você queria repetir o velho. Pode ser acordar amanhã e se vestir como alguém que se respeita. Pode ser se afastar de um ciclo tóxico. Pode ser escrever uma nova versão de si mesmo e começar a habitá-la em segredo. Cada gesto comunica ao seu subconsciente quem você está escolhendo ser agora. E ele responde. Sempre responde. Agora, se você quiser iniciar esse processo de forma prática, eu vou te dar um exercício simples, mas muito poderoso. Todas as noites, antes de dormir, escreva em um caderno 3 frases que expressem a nova crença que você deseja instalar. Não copie de ninguém. Crie as suas. Frases que desafiem o que você acreditava até ontem. Escreva no presente, com sentimento. Exemplo: eu sou totalmente capaz de prosperar fazendo o que amo. Eu atraio relações que respeitem a minha essência. Minha vida reflete a abundância que eu sinto agora. Depois de escrever, feche os olhos e visualize uma cena que comprove essa nova realidade. Uma cena curta, emocionalmente forte. Pode ser você abrindo uma carta como a boa notícia. Pode ser um abraço que sela uma reconciliação. Pode ser uma conversa que confirma a sua nova escolha. Veja, sinta, viva essa imagem e adormeça com ela. O momento do sono é quando a mente consciente relaxa e a subconsciente se abre. É nesse intervalo que a nova semente entra, e se for regada com repetição e sentimento verdadeiro, ela cresce. E se ela cresce, tudo muda. Mas só se você não desistir. Só se você persistir, mesmo que o mundo externo ainda pareça igual. Porque o mundo externo é só o reflexo atrasado da sua última versão. Não é o seu limite. É só o seu espelho. A transformação não acontece em picos de euforia. Ela acontece na constância silenciosa de quem decidiu que não vai mais se trair. Ela acontece quando você diz chega. Chega de carregar mentiras, chega de proteger padrões, chega de ser um personagem da história que os outros escreveram. Você tem o direito de começar de novo. E o começo não está fora. Está agora, dentro da sua mente, quando você escolhe acreditar em algo novo. Se esse conteúdo te tocou, não deixe essa chama apagar.
Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe com quem precisa romper com as próprias prisões mentais. Aqui você encontra verdades que não têm medo de doer, porque sabem que só a dor que acorda é sagrada. E se você chegou até aqui, é porque uma parte sua já está pronta. A pergunta é: o que vai fazer com isso agora?